Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu gostaria por esses dias estar meditando, compartilhando algumas meditações, algumas riquezas desse livro aqui, ó, Enraizado, de Benny Libcher. Esse livro tem me ajudado muito. Eu comecei a ler esse livro no final do ano passado e estou terminando de ler ele, já estou terminando. E esse livro, ele não tem como você ler ele rápido. Cada parágrafo dele, cada página é carregada de princípios. Eu paro para anotar, eu tenho muitas anotações de cada capítulo aqui, e ele é todo rabiscado também. E eu gostaria de compartilhar algumas riquezas dele. Por exemplo, ele trabalha com o princípio da frutificação, o princípio de como gerar o caráter de Cristo, o princípio de como gerar frutos que duram. E eu acho mais interessante que ele trabalha o princípio do valor de uma vida escondida em Deus. No primeiro capítulo, ele trabalha com uma pergunta: por que os enraizados duram? Por que os enraizados duram? E ele inicia respondendo com uma reflexão. Ele começa a dizer que, na verdade, nós não fomos chamados para a frutificação. Nós fomos chamados para o enraizamento. Quando nós focamos muito a frutificação e não buscamos o enraizamento, nós começamos a entrar em um caminho de reprodução cansativa. Podemos até frutificarmos alguma coisa, mas são frutos que não duram, não vão durar por muito tempo. E é muito triste isso, ele traz esse sentimento a nós, essa tristeza de nós perdermos tempo, desgastarmos tempo da nossa vida, desgastarmos um suor, um sangue, uma vida, um tempo em frutos que não vão durar, justamente porque nós não estamos focando o enraizamento, as raízes. E ele fala que, eu achei incrível quando ele fala que no princípio de uma árvore frutífera, os frutos são as últimas coisas a serem preocupados. No segundo momento, ele vai também desenvolver essa resposta, dizendo que Deus está procurando pessoas que possam crescer nelas. Pessoas que possam crescer nelas. Deus está procurando você para crescer dentro de você. Deus, às vezes, é tão pequeno dentro de nós que ele precisa crescer. E a raiz carrega esse princípio primordial. Olha, a raiz carrega o princípio da humilhação. Não tem algo mais eficiente e eficaz para que Deus cresça em você do que a humilhação. Deus começou com a humilhação. Você já imaginou os caminhos de Deus? Os caminhos de Deus, Deus saiu do trono para a manjedoura, da manjedoura ao Jordão. O Jordão é a parte mais baixa da terra. Do Jordão ao deserto. Do deserto ao relacionamento com pessoas imperfeitas. Do relacionamento à toalha aos pés. E Deus vai mergulhando numa caminhada de humilhação, de resistência ao seu próprio ego, né? E eu acho muito interessante que a raiz carrega esse princípio da humilhação. O princípio da insignificância, porque afinal de contas ela fica abaixo da terra, é pisada por todos. O princípio da permanência. Você não vê uma árvore andando por aí. A árvore, ela é permanente. Uma árvore frutífera, ela não pode mudar o seu lugar. Ela precisa desenvolver suas raízes. As raízes carregam o princípio da eternidade. Afinal de contas, assim como a eternidade, ela é tão real, mas ela é invisível, mas é real, as raízes também são invisíveis, mas são reais. Então, as raízes carregam vários princípios que vão nos ajudar a entender como Deus vai trabalhar em nossas vidas para gerar os seus frutos em nós. No terceiro momento, ele traz a sua reflexão respondendo essa pergunta: por que os enraizados duram? Ele diz que o enraizado permanece porque a grande questão não é o quão forte nós vamos começar o chamado de Deus, mas é o quão forte nós vamos terminar esse chamado. Olha, é muito triste, porque muitos iniciam muito bem, mas não conseguem terminar. Enquanto nós enraizamos, nós vamos enfrentar muitos desafios.
E Deus espera que nós possamos passar desses desafios. Desafios que nós não esperamos como eles serão. Mas Deus espera, porque enquanto isso, Ele está desenvolvendo o caráter de Jesus em nós. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.